Amém, irmãos. Em primeiro lugar, eu queria manifestar aqui a minha gratidão a Deus, né, por estar aqui. Como eu falei no início do culto, né, dentre esses 7 anos que a igreja tem, eu sou dela há 7. A minha sogra, ela quando passou aqui em frente, estava abrindo a igreja, aí ela falou para Paloma, abriu uma igreja aqui em frente e tal, eu fui, o culto muito bom, não sei o quê. Aí eu pensei na minha cabeça, falei, tá, mas eu não vou nessa igreja não. Eu estou lá na minha igreja, estou muito feliz lá e eu quero ficar lá. Tudo bem. Aí, num certo dia, não sei se o pastor Pedro lembra disso, a minha sogra falou, vocês podem ir na minha casa lá? Me chamou a minha Paloma. Eu não sei se ela tinha falado antes, não lembro. Não, né? Aí, quando eu cheguei, estava pastor Pedro e pastora Marise lá. Aí eu falei, lá vem a minha sogra, quer me convencer desse negócio. Cara, eu não quero ir para essa igreja, porque ela não entendeu. Aí eu já fui todo armado, né? Mas eu armado, eu sou um cara simpático, eu não sou ranzinza, não. Aí eu fiquei na minha lá, ouvindo o pastor Pedro, a pastora Marisa, a gente conversando e tal. E foi vindo a conversa, né? E a gente foi ali tendo aquela identificação bacana, mas nada que me fizesse querer vir para cá, né? Nem conhecia a igreja ainda. Eu vou resumir, né, para não demorar muito. E teve um certo culto jovem, que eu falei, eu e Rafael até ela da outra igreja também, lembra, Rafael? Aí a gente falou, vamos pro culto lá, essa igreja, vamos lá, vamos ver lá como é que é essa igreja lá. Aí chegamos aqui, meu irmão, vocês estão vendo isso aqui tudo, né? Bênção, né? Eu lembro que tinha um rapaz gordinho tocando uma guitarra, que o nome dele era Igor, tocando uma guitarra, cantando lá no clean, sem distorção nenhuma, 2 backs sem microfone. E eu vim de uma igreja que tinha uma estrutura muito grande. Para você ter uma ideia, né, eu tocava baixo, a minha caixa de contrabaixo, essa caixa é maravilhosa, é uma benção, gente. Mas eu tinha uma caixa que era essa aqui, tinha uma outra em cima aqui, uns equipamentos, era muita coisa, isso só para o contrabaixo. Então, quando eu cheguei aqui, teve aquele choque, né, de realidades distintas. Eu falei, gente, que igreja é essa aqui? Não tem nada de estrutura, gente. Falei, meu Deus, não, mas... Porque o nível de comparação foi muito grande. Aí, meus irmãos, o que aconteceu? Quando o louvor começou, lembra que estava o Breno, que não está mais aqui, e a Vitória. Cadê a Vitória? Levanta a mão aí, Vitória. Ah, foi da aula? Então tá bom, Deus abençoe a Vitória lá. A Vitória estava aqui com o Breno, um rapaz que não está mais aqui, está em outra igreja, e eles estavam cantando muito tímido, assim, e tal, aí eu tocando aquele jeitinho dele que todo mundo sabe, né? Aquele balanço e tudo mais. Aí eu fiquei assim, fiquei olhando e tal, e cara, veio uma presença de Deus tão forte, Deus estava me trazendo ensinamento nesse momento, porque Ele não dependia de estrutura para que a presença dEle viesse nesse lugar. E aquilo, lembra, Rafael, isso aí, a gente falou com nossos olhos cheios de lágrimas quando a gente saiu daqui. Eu falei, Rafael, cara, tu sentiu a presença dele naquele lugar? Que presença do Senhor, cara. A gente é muito boboca, né? A gente acha que Deus se manifesta no meio dos instrumentos e tal. Deus se manifesta com o coração adorador, meu irmão. Que nós possamos ter um coração adorador. E a partir desse momento, você acha que eu quis vir para cá? Não, ainda não. Mas eu comecei a vir um pouco mais, assistir o culto. Aí teve uma campa vertical, não, a campa jovem, não era a campa vertical. Era a campa jovem. O líder dos jovens era o nosso querido pastor Alexandre, aqui, uma bênção, meu pastor. E a Paloma falou, né, vai amor, vai ser bom e tal, será e tal, beleza. Aí eu vou nesse acampa, tudo mais. Mas antes disso, tem que falar um negócio rapidinho. Eu lembro que acabou um culto aqui, e eu não sei quem contou pro pastor Pedro que eu tocava baixo, que eu não contei para ele, eu guardei esse segredo para mim. Aí o pastor Pedro falou, Alan, você toca baixo, né? Eu falei, pastor, arranha e tudo mais. Ele, dá uma olhadinha nesse baixo aqui que está com problema. Aí eu falei, já está começando a vir, já quer me... Aí eu falei, meu Deus, eu não sou bobo não, eu não sou menino. Eu falei, deu uma olhada aqui, essa aqui parece que é a parte elétrica, tudo mais, beleza. Mas já era no começo já, né, pastor Pedrão? E a gente foi para esse acampa jovem, e eu vi lá que Deus falou muito comigo, fui muito abençoado. O louvor era violão e contrabaixo, eu nunca tinha feito isso na minha vida. E foi uma bênção. Depois eu vou mostrar para vocês o baixo branco, eu vou trazer ele de volta aqui. Mas era um baixo branco bonito que eu tenho ainda, né, mas está para consertar. E enfim,
Quando eu vi, já estava aqui no louvor tocando. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui, cara? Meu Deus do céu, eu não queria nada, agora já estou tocando aqui. E as coisas foram acontecendo, meu irmão, e aí, aqui, eu estou. Há 7 anos se passaram. E Deus vai levando a gente. Aí eu lembro também que em 2011, a Sônia, que era líder dos adolescentes, falou assim, Alan, Deus falou comigo que você vai ser o líder dos adolescentes. O quê? Que líder de adolescente? Que isso, gente? E, cara, Deus foi fazendo as coisas e a gente vai colocando a mão para fazer. E eu fui aprendendo ao longo desse tempo que Deus, ele chama para o trabalho, ele não chama os melhores. Eu não me considero e nunca me considerei melhor. Mas, quando a gente está disposto a fazer o trabalho, é que Deus chama a gente, que Deus usa cada um de nós. Tem pessoas que são os melhores, mas não se dispõem a ser usados por Deus. Tem pessoas que não são os melhores, talvez são até considerados piores. Mas Deus sempre usa as coisas loucas para confundir as sábias. E aí, quando aquela pessoa se levanta na unção do Senhor, Ele muda todo o panorama. E o Senhor faz grandes coisas. E eu acho também que eu sou fruto disso também, porque acho que nem todo mundo me conheceu há 14 anos atrás, mas a Paloma, logicamente, somos namorados há 14 anos, e ela me conheceu como era antes. Eu entrava numa roda de conversa, eu não dava um pio para ninguém. Eu não falava absolutamente nada. A minha sogra falava, poxa, esse garoto não fala nada. Mó mente vazia, maluco. Foi deserto na época, gente, não é mole não. Mas e Deus foi trabalhando na minha vida. Então, o que eu quero falar para todos na igreja é que se você estiver disposto a fazer a obra de Deus, Ele vai te usar independente da tua condição atual. Basta você ter a sua disposição e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Em algum momento da minha vida eu fiz isso ao Senhor, essa escolha ao Senhor, e não me arrependo porque eu não me vejo fazendo outra coisa diferente, não está servindo ao meu Deus. Não consigo me ver, por mais que a gente tenha lutas, eu não estou falando que é fácil, a gente tem dificuldades, mas a satisfação é muito maior de poder ter a sensação de que eu estou contribuindo para alguma coisa que eu nem sou digno diante do Senhor, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, me chama e Ele chama você também e quer usar cada um de nós, amém? Então, eu sou muito grato. Obrigado, pastor Pedro, obrigado, pastora Marisa, vocês são uma bênção na minha vida. Eu queria 2 pastores, mas eu encontrei 2 pais. Vocês são amores da minha vida. Eu amo muito, muito a vida de vocês, amo muito vocês e estou muito honrado de estar aqui. Eu estar aqui, isso é fruto de investimento, do trabalho de vocês, do discipulado de vocês. Eu nunca vou deixar de dizer isso, eu nunca vou deixar de honrar a vida de vocês. Vocês são uma bênção na minha vida. Amém? E o pastor Alexandre, a pastora Cris também, eu não posso deixar de falar de vocês também, que, sabe, vocês são pessoas assim que também me discipulam, que me ajudam, que investem. Pastor Alexandre me dando também muitas oportunidades e, cara, eu, muitas vezes o Senhor sabe, quantas vezes eu falei, Senhor, eu não sou digno de estar aqui em cima, Senhor, eu não tenho nem capacidade para estar aqui em cima. Me usa, Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sei que de mim eu não tenho nada para oferecer. Mas o Senhor, Ele aprova Ele a usar a minha vida e aprova o Senhor a colocar pessoas do meu lado que pudessem investir em mim. Então eu sou muito honrado, vou ser sempre honrado e agradecido pela vida dos meus líderes, dos meus pastores. Amém? Então, amém, irmãos. Não preguei ainda, sem mais delongas. E eu estava numa angústia tremenda aqui. O pastor Pedro estava falando e eu estava no meu coração, Senhor, será que é essa mensagem mesmo? Jesus... Eu pedi uma confirmação de manhã, aí o Igor falou um detalhe ali que bateu com a mensagem, eu falei, glória a Deus, o Senhor confirmou. Mas aí vem aquela dúvida, oh Jesus amado. E então o pastor falou um versículo que eu falei, glória a Deus, o Senhor revelou, Deus está nesse negócio. Então abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Deus é fiel, glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 7, vamos até o 14. Quando os irmãos forem abrindo, aí vai dando glória a Deus aí, amém?
Somos uma igreja quente, 1000 graus de unção, cheia do fogo do Espírito Santo. Amém? Todos abriram? Amém, glória a Deus. Vamos lá. Versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo minha justiça que venha da lei, mas que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Aleluia, Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai, seja louvado nessa noite, somos muito gratos pela tua presença nesse lugar. Agora, Pai, eu peço que cada um aqui possa sair com a sua palavra rema, Senhor Deus. Eu vou aqui, Pai, ser usado por Ti. Eu creio que a mensagem vai tocar no coração de cada um e trazer o ensinamento que for necessário para a edificação de cada um dessa igreja aqui, Senhor. E nós Te louvamos, engrandecemos a Ti, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E louvado seja o Teu santo nome. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui, quando Paulo escreve para a igreja de Filipenses, o sentimento de Paulo é um sentimento de satisfação enorme, porque a igreja de Filipenses estava dando exemplo. A igreja de Filipenses, ela estava tendo comunhão uns com os outros, estavam exercendo a palavra de Deus, estavam em obediência e elas estavam também com o seu coração liberal. Até porque, se vocês lerem aqui a carta de Filipenses, Paulo ele agradece aos irmãos pelas ofertas que ele recebeu. E essa carta é uma das cartas que Paulo escreveu na prisão. Paulo escreveu 4 cartas na prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas Paulo escreveu quando estava na prisão em Roma. Então a gente já vê aqui que a alegria de Paulo e a satisfação não depende da condição que ele estava inserido. E quantos de nós, às vezes, estamos numa condição que não é muito favorável e abandonamos os conceitos do Senhor? E não olhamos para a palavra do Senhor e muitas vezes questionamos a Deus em algumas coisas que acontecem em nossas vidas. Mas a gente vê aqui que o sentimento de Paulo era um sentimento de gratidão pela bênção de um povo que ele tinha discipulado. Mesmo enfrentando uma dificuldade enorme, ele sabia que Deus era poderoso, independente da situação que ele estava passando. E nos versículos anteriores aqui no capítulo 3, Paulo fala de algumas atribuições que ele tinha, e que ele tinha na época, né? E ele falou algumas coisas aqui que eu vou falar para vocês. No versículo 4, ele diz assim, ainda também podia confiar na carne. Ele dizendo, podia confiar em mim mesmo. Se, algum modo, cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí ele fala que circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo ao zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Aqui Paulo está falando, gente, se alguém quer falar alguma coisa de ser judeu, de seguir as tradições judaicas, de ter conhecimento da Torá, de ter conhecimento de todos os preceitos bíblicos, da lei do Senhor, se alguém se intitula dessa forma e se gloria nisso, eu poderia me gloriar muito mais nisso, porque eu cumpri toda essa parte da lei judaica. Eu sou um fariseu, eu tenho um conhecimento muito profundo da lei.
Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu cumpri as tradições judaicas. Paulo fazia parte do Sinédrio. Era um homem de extremo conhecimento, de muita sabedoria. Era um cara que quando você tinha uma dúvida, você chamava Paulo para você tirar a dúvida com ele. Se você tinha uma dúvida de interpretação bíblica, imagina nos dias de hoje. Hoje a gente tem o nosso pastor Elcio, que é um homem de Deus, é um homem que tem um conhecimento muito profundo da palavra. E aí, às vezes, quando a gente tem uma dúvida, uma coisa um pouquinho mais profunda na questão da teologia, a gente procura o pastor Elcio. Paulo, naquela época, como se fosse um pastor Elcio para a gente nos dias de hoje. Está com alguma dúvida? Algum questionamento? Guardado as devidas proporções, irmãos, mas ele é um homem de Deus, um homem que a gente recorre, amém? Quando a gente tem alguma dúvida, eu sempre recorro a ele. Quando eu tenho alguma questão assim, esse detalhe aqui, esse número 3 aponta para quê mesmo? Número 7, inclusive são 7 anos, e 7 aponta para a perfeição, amém? Glória a Deus! Aleluia! Então é um ano que Deus vai fazer coisas maravilhosas, coisas perfeitas na nossa vida, amém? Um ano de avivamento nessa igreja. Então Paulo era um homem assim, cheio de conhecimento, e você chamava Paulo para tirar suas dúvidas. E ele, com zelo, ele perseguia a igreja do Senhor, porque ele ainda não tinha a revelação de Cristo na vida dele. Então aquilo que ele fazia dentro da sua convicção de que era certo. No seu coração, ele estava cumprindo uma vontade do Senhor. E aí ele fala aqui também, no versículo 6, na parte B, que segundo a justiça que há na lei é irrepreensível. Então ele era um cara que fazia tudo certinho. Se você tinha um exemplo de uma pessoa que seguia as tradições judaicas, que tinha conhecimento, você podia falar de Paulo. Se você tinha um exemplo de uma pessoa que tinha muito conhecimento, uma pessoa muito estudada, a gente pode dar o exemplo do Igor aqui, por exemplo, hoje uma pessoa muito culta, que estudou bastante. E aí eu falo assim em tom de brincadeira, mas é verdade, você sabe disso, mestre, que eu te considero dessa forma, embora seja um tom de brincadeira, o pessoal vai te zoar depois, não tem jeito. A zoeira é normal, né, Maurício? É isso aí. Mas você vai ter a sua também, espera. Então, se hoje você tem uma dúvida sobre alguma questão, pelo menos no meio dos jovens, algum detalhe, alguma situação histórica e tudo mais, você procura quem, gente? Procura o Igor, claro, você chama ele, Igor. Olha só essa questão aqui, eu não entendi isso aqui e tal. E aí ele vem com uma explicação, glória a Deus pela vida dele, Deus dá sabedoria, e ele busca isso também, e o Senhor derrama sobre a vida dele. Então, Paulo também tinha essa capacidade, ele falava outros idiomas. Então ele era um homem que tinha capacidade, ele não era um homem qualquer, vamos dizer assim, não era um homem, comum, ele tinha muitas atribuições. Mas aí, mesmo com todas essas atribuições, ele fala aqui, né? Mas o que para mim era ganho, reputei por perda, por causa de Cristo. E aí a gente olha para Paulo, gente, mas o cara ele sabe muito. Como ele fala agora que tudo aquilo que ele recebeu, ele entende por perda? Como assim? Bom, e aí a gente aprende aqui o primeiro preceito que eu quero passar para os irmãos aqui, que Deus falou comigo. Que Paulo, ele foi um homem extremamente empenhado nas suas convicções religiosas. Isso aqui a gente não tem nenhuma dúvida. Porém, o cumprimento da sua religião não revelava Cristo em sua vida. Paulo, ele poderia ter todo o conhecimento que ele pudesse da Torá, do livro de Isaías. Ele poderia saber tudo sobre a Bíblia. Mas ele viu que a partir do dia que ele teve a revelação, o conhecimento de Jesus Cristo, aí a vida dele teve um sentido novo. A tua vida só vai ter sentido, não é quando você se formar, quando você fizer uma pós-graduação, quando você terminar o teu curso de teologia. A tua vida vai ter sentido quando a revelação de Cristo chegar até você. Se você tiver a revelação de Cristo Jesus, essas coisas vão se tornar secundárias. Mas Deus vai te levando em um caminho de conhecimento que você vai ver a cada dia mais o Senhor se revelando sobre a sua vida. Mas é necessário que haja esse interesse, é necessário que haja essa vontade, essa disposição e esse reconhecimento de que, para seguir a Cristo, eu preciso reconhecer que as demais coisas têm que ser secundárias na minha vida. E os nossos protocolos também, tudo aquilo que a gente segue, eles forjam até uma aparência nossa. Porém, o conhecimento de Cristo revela a verdade em nós.
É o conhecimento de Cristo que vai revelar a verdade. Você pode cumprir todos os protocolos que você quiser, meu irmão. Você pode estar aqui no culto de domingo de manhã, no culto de domingo de noite. Você pode vir à quarta, no culto do renovo. E eu te incentivo a vir. Você venha, venha sim. Você pode ser um cristão e você botar um terno e gravata para você pregar, ou vir assim um pouco mais despojado como eu, ou dar a paz do Senhor, falar shalom para os irmãos, falar palavras bonitas, versículos bíblicos. Você pode ter toda uma aparência, cumprir protocolos que forjam a tua aparência, mas aquilo que vai se revelar na sua vida é aquilo que você vai revelar às pessoas. Se você for cheio da presença e da revelação do Espírito Santo, automaticamente você só vai conseguir revelar presença e revelação do Espírito Santo. Eu estava conversando com os adolescentes na escola bíblica dominical, e eu estava falando sobre esse assunto, assim, de uma pincelada, e eu falei, meu copo estava assim também, né? Aquele ditado do copo meio cheio, copo meio vazio. Certo? Então ele está aqui quase pela metade, e eu falei, a gente precisa buscar a presença do Senhor de forma que a gente transborde da presença dele. Você pode ver aqui que esse copo, ele está quase na metade. Então, se eu caminho com ele para um lado, eu caminho para o outro, e eu faço esse movimento aqui, para cá, a água não cai, porque o copo está meio cheio, né, ou meio vazio, tá vendo? Aqui, ó. Mas imagina se esse copo estivesse totalmente cheio, na sua boca. Qualquer movimento que eu fizesse nesse copo não ia transbordar uma água? Ia sair alguma coisa aqui pelas beiradas? E se eu andasse para cá rápido, ele ia cair um pouquinho. Se eu virasse para cá, ele ia cair um pouquinho. Assim que tem que ser a nossa vida. A nossa vida precisa ser um copo cheio. Porque quando você se mover, você se manifestar, não tem como deixar de revelar a glória de Deus, porque você vai transbordar. Não tem jeito. Você vai andar para cá, vai ter presença de Deus transbordando. Você vai virar, vai descer a unção sobre a sua vida. Você vai falar, a água do Espírito Santo e a unção vai sair sobre a tua vida. Esse é o nosso foco. O nosso foco não é ser um copo meio cheio ou meio vazio. O nosso foco é transbordar. Porque assim a glória de Deus vai se revelar através de nossas vidas. Amém? Aleluia. Aleluia. Nós chamamos, Senhor. Glória a Deus. Seja um copo que transborda. No versículo 8, Paulo fala, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas. Aleluia. E diz assim também, mais um ensinamento para a gente, que todas as nossas perdas em Cristo são para conquistas ainda maiores. Se você está em Cristo, meu irmão, e você passou por alguma perda, você pode ter certeza que Deus está te preparando para que você viva coisas maiores nele. Nunca entenda que a tua perda, quando você está em Cristo, é algo definitivo ou é algo para a tua destruição. Quando Jesus permite que você tenha alguma perda, é para que você tenha o aprendizado e essa perda, ela vai se converter em bênção em nossas vidas. Na tua vida, você não tem como ganhar e ganhar. Eu vou explicar melhor. Quando você ganha alguma coisa, você perde outra. E quando você perde alguma coisa, você ganha outra. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu e Paloma, a gente queria muito engravidar, certo? A gente queria ter um filho. A Paloma falava para mim, que eu quero ser mãe. Eu falava, meu Deus do céu. E já no 5º ano de casamento, nós vamos fazer 10 anos de casado esse ano, glória a Deus por isso, amém? Casamos em 2008. E no nosso 5º ano, aproximadamente, Paloma, eu quero ser mãe. Eu acho que estou preparada para ser mãe. Eu falei, eu não sei se estou preparado para ser pai. Não, mas eu quero ser mãe, eu quero muito ser mãe. Quem conhece a Paloma sabe que ela é uma pessoa muito intensa. Então imagina a Paloma falando de dia e de noite para mim isso. Eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero muito ser mãe. Eu quero muito, muito ser mãe mesmo. Eu quero muito, muito ser mãe mesmo de verdade. Eu até brinco com ela, né? Porque a Paloma, ela é assim. Eu gosto disso muito. Eu gosto disso muito, muito mesmo. Ela vai aumentando a intensidade, né? Até chegar num ponto que eu falo, Jesus, eu já sei, amor, que você gosta.
Ou então quando ela tá com dor, eu tô com dor. Eu tô com muita dor. Tá doendo. Eu sei que eu falei, amor, eu sei que você tá doendo já, meu amor. Calma, a gente vai resolver essa situação. Mas ela é intensa. E é assim. Até perdi o que eu ia falar, gente, me ajudem aí. Então, a Paloma queria engravidar. E aí, então tá bom. Falei, então tá bom, vamos engravidar. Mas o Igor falou um negócio que eu acho interessante, que eu concordo com ele. A mulher engravida quando ela quer. Não é quando a gente quer. Porque eu não sei o que ela fez lá, forjou um troço, quando viu ela estava grávida. Ela nem tinha falado pra mim que né, porque a gente sabe que hoje as mulheres tomam anticoncepcional, né, usam os métodos e tudo mais, isso é absolutamente normal. Então, eu lembro que um dia a gente estava na casa da minha sogra e ela, gente, eu tô grávida. E ela sempre falava isso, a gente, fala sério, Paloma. Gente, eu tô grávida. Paloma, tá bom, tá grávida, valeu, você tá grávida. Aí na semana seguinte eu tô dormindo, olha essa coisa boa, assim, maneira ótima pra te dar uma notícia. Eu estava dormindo, aí a Paloma, amor, eu tô grávida. Hã? Eu tô sonhando? Eu falei, Jesus amado, como assim você me dá essa notícia dessa forma assim? Você quer que eu morra? Já quer que essa criança nasça sem pai? Aí ela fez o primeiro teste, mas não satisfeita. Ela, amor, vai comprar outro teste. Eu vou comprar. Ai, meu Deus do céu, tem misericórdia. Aí eu comprei. Aleluia, Jesus. Faz o teste aí. Aí ficou aquele negócio bem clarinho. Tá grávida, não tá? Mas quando fica clarinho, tá grávida, mas não sei, não tá. Compra de novo lá. Ai, meu pai do céu. Compra lá. Terceira vez, terceiro teste. Ficou claro. Mas não ficou claro. Vamos fazer o exame de sangue. Não tem esse negócio, não. Vamos fazer exame. E eu lembro quando ela fez o exame, a gente estava aqui na igreja numa consagração, maluco, e o exame saía pelo celular. E eu não conseguia pegar o celular direito, minha mão tremia. E eu, ai meu Deus do céu, aleluia, Jesus, meu que agora? E agora? Agora eu já queria ser pai, já estava doido para ser pai. Se não viesse, a gente ia ficar triste, né, frustrado. E aí, quando a gente viu, não saiu o resultado ainda. Ai meu Deus do céu. Aí quando a gente menos estava esperando lá em casa, a gente viu, saiu o resultado. Aí tinha uma taxa assim, se tiver acima, sei lá, de 100... é gravidez. Abaixo de 100 não é gravidez. Aí tava, 3.000 e pouco. Aí a Paloma olhou, ela tava tão assim que não tava, ela, não tô grávida. Como você não tá grávida? Tá grávida sim, 3.000! Aí se abraçou, você quer lá. Alegria, Jesus, obrigado, Senhor. Fraldas, muitas fraldas. Manda, Senhor, fraldas. Todos os tamanhos, PMG, glória a Deus pelas fraldas que eu recebi, as bênçãos. Então veio, passaram os 9 meses e veio o Miguel na nossa vida. Então, é uma bênção que a gente esperava, foi um ganho absurdo que a gente teve, nosso filho. Mas como eu falei, para todo ganho existe uma perda. E eu não entendia porque meus amigos falavam para mim, Alan, você vai ser pai agora? Eu vou. Então aproveita, durma bastante. Eu não estou entendendo que eu tenho que dormir bastante. Mas vou tirar de letra. Meu Deus do céu. Primeira noite desse garoto, ele quase não dormiu direito. E ainda mais na maternidade. Ele fazia assim, a Paloma, vai dar uma olhada. Eu ia lá. Tá tudo bem. Aí deitava. Daqui a pouco ele, ela, amor, vai dar uma olhada. Eu, tá bom. Ai, meu Deus. Então, você perde algumas coisas, mas é incomparavelmente melhor a minha vida sendo pai. O Miguel na minha vida foi um presente de Deus. Na verdade, ele é a herança que o Senhor me deu. E eu sou muito feliz por ele na minha vida. Mas eu tive algumas perdas, isso é natural. Quando a gente vai caminhando e passando as fases da nossa vida, a gente ganha algumas coisas e a gente perde outras. Como casar é uma bênção. O que é casar aí? Levanta a mão. Ninguém casar? Levantaram a mão. Vocês vão ter muito mais ganhos do que perda, mas vocês vão perder alguma coisa. Eu sinto mal vocês. Mas ser solteiro é bacana também. Você vai ter alguns ganhos, mas você vai perder outras coisas também. E cuidado com o que vocês estão pensando, né? Não é só isso não. Mas a nossa vida cristã também é assim. A gente conquista muita coisa no Senhor e a gente, por amor a Cristo, a gente perde outras também. E é aí que eu queria falar com cada um de nós. Porque o nosso amor por Cristo tem que ser tão grande que a gente esteja disposto a perder algumas coisas também. Porque o Evangelho não é só ganhar. O Evangelho, primeiro você perde para depois ganhar. E aí eu queria que você abrisse então a tua Bíblia rapidamente, Mateus capítulo 16.
Mateus 16, vamos lá, ler do versículos 25 e 26. Bom, eu vou ler no 24. Todos abriram? Amém. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então ele já fala aqui, a primeira coisa, se você quer vir após mim, já perde o negócio já abre mão de alguma coisa. Renuncie-se a você mesmo. Se você quiser seguir a Jesus, só abre mão de você mesmo. Só abre mão do ser humano que você é. Abre mão. Abre mão do teu homem pecaminoso, do teu homem com vontades, do teu homem com desejo. Abre mão desse homem e segue a Cristo. Já é a primeira perda que você tem. E aí ele continua aqui no versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, a gente vê aqui que é muito melhor, é muito mais gostoso, muito embora a gente tenha perdas, que a gente sente algumas perdas, é verdade, mas a grande revelação da glória de Deus nas nossas vidas, o amor que nós temos por Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós é infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente vivia antes. Não tem como se comparar tudo aquilo que a gente vivia antes, pela grandeza da revelação da glória de Deus. Por isso que você tem em mãos, você precisa valorizar. Não olhe para trás, mas olhe o que você tem em mãos, porque o que você tem em mãos é muito mais valioso do que qualquer coisa que você possa ter vivido na sua vida. Aleluia? Amém. E no versículo 8, parte B, voltando lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, parte B, e ele fala assim, ó: pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. A minha mente precisa nutrir Cristo de tal forma que nada no mundo substitua o prazer de conhecê-lo. Nada pode substituir o prazer de você conhecer a Cristo, de você ter um relacionamento com Ele. Ter um relacionamento com Cristo é algo maravilhoso, porque Ele sempre se revela para você de uma maneira diferente. Você acha que conhece Cristo, aí daqui a pouco Ele se mostra de uma maneira para você. Você, Senhor, mas como você é maravilhoso. Lembra que eu falei no início do culto? E aí você vai aqui, Deus se revela, poxa, quem é esse, o Rei da Glória? E aí você acha que você caminhou, chegou a um estágio, quem é esse, o Rei da Glória? E aí você caminha, você vai ter uma experiência com o Senhor, você fala, quem é esse, o Rei da Glória? Quem é esse, o Rei da Glória? A nossa vida vai ser sempre uma vida de se perguntar, gente, quem é esse, o Rei da Glória? Que Deus é esse? Porque Ele está sempre se revelando para mim de uma maneira diferente, mas na medida que você o busca, na medida que você o busca, na medida que você se entrega e se doa e abre mão e carrega a sua cruz, Ele se revela para você. Cristo, Ele vai ser o que você quiser na sua vida. Jesus Cristo, Ele vai ser aquilo que você quiser. Se você quiser que Ele seja apenas uma pessoa legal, uma pessoa que teve uma mensagem bacana, Ele vai ser essa pessoa na sua vida, mas por opção sua. Se você quiser que Ele seja apenas um profeta, um homem que revolucionou a geração, um grande psicólogo, Jesus, o maior psicólogo que o mundo já teve. Não tem um livro assim? Jesus, o maior psicólogo. Ele é o maior psicólogo, sim. Ele é o maior médico, sim. Ele é o maior mestre, sim. Ele é o maior de tudo, porque Ele é Deus. Mas a Bíblia fala, lá no livro, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu estava perguntando para Deus, Senhor, por que esse versículo é se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? E Deus falou comigo que muitas pessoas têm uma imagem de Cristo que não é a real. Tem pessoas que falam, mas eu gosto de Jesus, Jesus é um homem muito bom. Eu olho para Ele, eu acho Ele tão bonzinho, porque Ele morreu na cruz ali. Poxa, Ele morreu pelos meus pecados, como Jesus, Ele é bonzinho.
como ele é tão legal, ele nem precisava estar ali e ele morreu por mim. Jesus, poxa, não, ele é um grande profeta, ele é um grande mestre, ele tem muitos ensinamentos. Jesus, ele falou muitas coisas, um homem de extrema sabedoria. Esse é Jesus Cristo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Ele diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você identificar a imagem de Cristo como Filho, a tua vida vai ser transformada. Se você achar que Jesus Cristo é apenas um profeta na sua vida, ele vai ser apenas um profeta na sua vida e a tua vida não vai ser transformada, porque a Bíblia fala, se o Filho, você precisa reconhecer que ele é Filho, ele é o Filho de Deus, ele foi enviado aqui, ele é Emmanuel, Deus conosco, e ele morreu e ressuscitou, e porque ele é Filho, você tem condição de ser filho, sabia disso? Você só é filho porque ele é filho, senão você não seria filho, não é não, pastor Alexandre? Então, se você se considera filho de Deus, e nós somos, né? As pessoas falam, eu sou filho de Deus. Se você não reconhece Jesus como filho de Deus, você não é filho de Deus. Porque a oportunidade que você tem de ser filho é porque ele é filho primeiro. Se você fala que você ama Jesus, é porque ele te amou primeiro. Ou se você se entrega por ele, é porque ele se entregou por você primeiro. Jesus, ele antecede até a tua atitude. Se você fala que tem fé, é porque ele te deu a fé. Se você fala que você quer buscar Deus, a vontade de buscar também vem dele. Todas as coisas antecedem do Senhor. Você não tem mérito nenhum em nada disso. Por isso que a gente fala que sempre que a salvação é pela graça. E a graça é um favor que você e eu não merecemos. Porque a gente não fez nada para merecer isso. Muito pelo contrário, a gente não merecia, por isso que é graça. Foi dado de graça e a gente não merecia nada disso. Por isso que a gente precisa valorizar a grandeza da revelação da glória de Deus nas nossas vidas. Porque é algo que você não vai achar em nenhum lugar nesse mundo aí. É algo que você não vai achar em nenhum livro de sabedoria. Você não vai achar em nenhum lugar as palavras de vida eterna que Jesus Cristo tem para você e para mim. E Paulo, ele fala das suas atribuições. Ele fala que as suas atribuições, eles são escória, quando são comparadas a Cristo. E aí Deus falou comigo também, e eu queria compartilhar com os irmãos, e falou, poxa, mas escória, cara. E eu fui buscar lá, né, eu sei que escória são aquelas larvas do vulcão, sabe quando está aquela larva? Aí foi aquelas cinzas, isso chama-se escória. Mas eu fui buscar lá na etimologia da palavra, igual gostou, né, etimologia. Escória, aí fala que é original do grego escatóis, skor, que significa excremento, esterco, certo? Todo mundo sabe o que é excremento, esterco? É? Cocô. Desculpa a palavra, mas é isso. Mas aí, eu falei, Senhor, me ensina alguma coisa a partir disso, porque, gente, não é possível que ele fala que todo o conhecimento dele ele considera como um excremento, como assim? Não vale de nada? E Deus falou comigo uma coisa, que o esterco por si só ele é insignificante. Mas se for colocado em terra fértil, auxilia o crescimento da árvore, ele aduba a árvore. Então todo o teu conhecimento, ele por si só ele é esterco. Mas se você usa o teu conhecimento que é esterco para a glória de Deus e você aplica na terra que é boa, esse esterco que é o conhecimento, ele vai auxiliar no crescimento. Amém. Então tudo vai do teu ponto de vista de como você encara aquilo que você recebeu, aquilo que você tem. Tem gente que tem todo o conhecimento, mas não usa para a glória de Deus. É esterco. Mas se você tem o conhecimento, você tem a unção, você tem o talento e você usa para a glória de Deus, é adubo. E você aplica na terra boa e ela vai auxiliar no crescimento. Porque uns plantam, outros regam, mas é o Senhor que dá todo esse crescimento. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, quando Paulo usa todo esse conhecimento que ele considera como esterco, mas ele aplica para a obra do Senhor, ele aplica para a glória de Deus, esse conhecimento tem validade. Por isso eu incentivo aos irmãos, e falo isso para mim também, que a gente busque sim o conhecimento, senão a gente vai achar, não, eu não vou buscar conhecimento porque isso é esterco. Paulo falava que isso é esterco, então não vale a pena buscar. O que vale é a unção. Realmente, o que mais importa é a unção. Mas se você buscar isso e você aplicar para a glória de Deus, Deus vai te usar cada vez mais de maneira poderosa. Seja uma pessoa que utiliza aquilo que você tem para glorificar o nome do Senhor, porque isso vai se transformar nas tuas mãos quando você entrega nas mãos dele. Amém?
Aleluia. E ele continua aqui, Paulo, falando aqui no versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10. Para conhecê-lo, o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Aí ele fala aqui uma coisa interessante no versículo 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Paulo, com todo o seu conhecimento, ele considera que isso não é nada perto da revelação de Cristo Jesus, e agora ele se coloca para os seus irmãos da igreja de Filipe, falando, olha, para ver se de alguma maneira eu consigo. Eu estou buscando essa revelação para ver se de alguma maneira eu alcanço isso. Porque eu me sinto na minha condição humana tão indigno, que por mais que eu esteja buscando, eu sou totalmente dependente da graça do meu Deus. Porque eu sozinho não vou alcançar absolutamente nada. Então Paulo lhe expõe a sua incapacidade humana e a sua total dependência de Cristo. Abra comigo rapidinho lá em Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18, vamos ler do versículos 9 ao 14. E agora Jesus fala de uma parábola aqui. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha que homem santo. E aí no versículo 13, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer a que si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? A gente precisa sempre reconhecer a nossa condição, que nós não somos merecedores de nada. Aquele homem, ele podia jejuar todos os dias, ele podia conhecer tudo, ele podia não roubar, não matar. Mesmo assim, ele continuaria não merecedor de nada, porque não é nunca pelo que a gente faz, mas é reconhecendo que nós não podemos fazer, é que Cristo realiza a grande obra em nossas vidas. E aquele publicano, que simboliza nós, pessoas que precisam ter uma vida de arrependimento, bate no peito: Senhor, eu não consigo nem te olhar, porque Tu és tão santo, Senhor Deus, que quando eu olho para o Teu caráter e olho para mim, Senhor, é algo tão chocante que eu falo: Senhor, muda a minha história. Eu preciso refletir o Teu caráter. Aqui Paulo mostra também uma necessidade que ele tem de refletir o caráter de Cristo. Porque ele fala: Senhor, me ajuda para que de alguma forma eu consiga, Senhor Deus. Me ajuda. E a única forma de você conseguir, meu querido, é reconhecer esse Senhor como teu Deus, como teu Senhor, como teu Salvador. Reconhecer esta graça. Não há outra forma de conseguir. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode fazer a oração mais linda do mundo, mas se o teu coração estiver longe do Senhor, você será um homem totalmente miserável, sem a graça dele que nos alcança, meu irmão. Vamos ser como os publicanos, como aquele publicano, que orou, que clamou ao Senhor, que falou: Senhor, eu não mereço, Senhor Deus, eu não sou digno, mas Senhor, me justifica, porque nós não somos justos, nós somos justificados, meu querido. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Porque se nós fôssemos justos, nós teríamos nossa justiça própria. Mas nós cometemos um erro e o Senhor, pelo seu sangue, nos justificou. A gente vai entrar na eternidade. E o que nos justifica? É o sangue de Cristo. Qual é o nosso penhor? É o sangue de Cristo. O teu penhor não é você ser uma pessoa que se veste bonitinho, arrumadinho, homem santo ou mulher.
que lê a Bíblia 3 vezes por dia, mas o teu penhor é o sangue de Cristo. Nós nunca vamos entender realmente o valor desse sangue em nossas vidas, mas nós precisamos reconhecer que ele é extremamente importante para que nós possamos receber toda a revelação do conhecimento de Cristo. Amém? E do versículo 12 ao 14, agora, Paulo ele conclui aqui essa parte da fala, não que eu já tenha alcançado, que já seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. E aí Paulo ele faz uma escolha aqui, e ele diz, uma coisa eu faço, por mais que você tenha toda a incapacidade de realmente ter alguma participação na graça do Senhor, e realmente não temos como, somente reconhecendo ao Senhor que nós temos essa garantia, mas a nossa incapacidade humana não pode nos eximir de empregar um esforço. A nossa vida cristã é necessário ter um esforço sim no dia a dia. Por mais que a gente fale que a salvação é pela graça, mas a nossa vida precisa traduzir as obras daquele que nos chamou e nos derramou a graça sobre nossas vidas. Então, você também tem a tua responsabilidade, eu tenho a minha também. Por isso que Paulo fala, uma coisa eu faço. Eu preciso fazer alguma coisa e você precisa fazer alguma coisa também, porque nos cabe também uma responsabilidade, amém? Quantos compreendem isso? Você também tem a tua responsabilidade. E ele fala aqui uma coisa que é importante. Ele fala, uma coisa eu faço. E aí ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aí eu queria trazer isso para a igreja. Porque quem está em Cristo não pode viver preso ao seu passado. E aí eu pergunto aos irmãos, logicamente os irmãos não vão precisar me responder, mas o que está prendendo a tua vida no passado, que está impedindo você de avançar em Cristo? O que está segurando a tua vida de modo que você não está conseguindo avançar para aquilo que está diante de você? E eu elenquei algumas coisas aqui, mas aí você pode identificar com alguma coisa talvez que você possa estar passando. Mas, será que é alguma ofensa? Alguma coisa que aconteceu há algum tempo atrás que você não consegue se libertar disso? Você não consegue liberar perdão? Você não consegue pedir perdão? O que talvez está acontecendo na sua vida que você olha para trás e você não consegue esquecer isso? Porque se você não esquecer aquilo que está atrás, você automaticamente não consegue olhar para o que está diante de você, porque o teu foco está no passado. Quais são os traumas? Talvez seja algum trauma. Algum trauma de infância, de adolescência, na vida adulta, seja qual for o trauma. Comportamentos antigos. Antes de você vir para Cristo, você tinha um comportamento que não agradava a Deus e até hoje o diabo te acusa com isso. E você não consegue se livrar dessa acusação. Quando você quer servir a Deus, você ouve aquela voz, aquela seta, lembrando a você das coisas que você fazia, lembrando a você do seu passado, lembrando das coisas que você praticava. E muitas vezes você não consegue avançar porque você está preso naquilo que ficou lá atrás. E Paulo ele traz um ensinamento para a gente importante, porque ele fala, para que eu possa avançar, eu preciso me esquecer primeiro. E é claro que você não vai esquecer no sentido da tua memória, mas aquilo que você lembrar, que a tua memória lembrar, não vai trazer um efeito nocivo para a tua vida, não vai trazer algo que vai te prejudicar diante da tua vida cristã. E é isso que eu quero falar para vocês. Ninguém vai ficar com amnésia da noite para o dia, Senhor, me ajuda a esquecer. Aí no dia seguinte você, onde é que eu estou? Não é dessa forma que as coisas acontecem. Mas a tua lembrança não vai mais te escravizar. Amém. Tem pessoas aqui que podem ser escravos de lembranças do passado. Podem ser escravos de alguma coisa que aconteceu na sua vida e não conseguem se libertar. Mas o que eu falei para vocês aqui, meu querido, se o Filho te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. E eu profetizo nessa noite que você vai ser livre de tudo aquilo que te amarra no teu passado. E você vai ter unção e força para prosseguir em frente. Porque é o Senhor que te dá essa vitória. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ou testemunhos antigos, testemunhos velhos. Às vezes o cara se converte, tem uma experiência com o Senhor,
glória a Deus. Aí passa um ano, Senhor, e eu vou testemunhar. A minha experiência foi que eu vi um anjo voando no céu, glória a Deus. E a igreja, aleluia, glória a Deus. 5 anos depois, meus irmãos, minha experiência é que eu vi um anjo voando no céu. Aleluia, glória a Deus. 30 anos depois, meu irmão, é que eu vi um anjo voando do céu. Meu irmão, busca experiência nova com o Senhor, meu querido. Não dá para viver de testemunho velho. O testemunho é para edificação. Mas se você está com um testemunho há 10, 15, 20 anos, com esse único testemunho, eu não sirvo a um Deus de um testemunho só. A vida com Cristo é uma vida de fé em fé, de vitória em vitória. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então eu não posso falar de um Deus que é monótono. Não tem o ditado samba de uma nota só? Deus não é um samba de uma nota só, que você só fala a mesma nota o tempo todo. Dó, 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 dó. O que ele fez na sua vida? Dó, 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 dó. Caraca, muda a nota, dá um sustenido, pelo amor de Deus aí, pula 2 tons aí, mas tem algum outro testemunho, mas você só vai conseguir novos testemunhos quando você buscar novas experiências com o Senhor. O Igor falou hoje de uma experiência, né, que ele teve, na verdade que nós tivemos, né, eu, Maurício e Igor no carro, e ele falou, tô com dor de cabeça e tal, vamos botar a fé de vocês em ação aí, e tudo mais, botando essa responsa na gente. Mas como eu não sou menino, eu falei, meu irmão, quem cura é Jesus. Eu vou orar, eu creio, mas quem cura é Jesus, meu irmão. Não vem sobre mim com esse negócio, não. Mas eu vou orar, e quem vai curar vai ser Jesus. E aí eu comecei a orar, Maurício concordando também, e aconteceu esse testemunho, né? Se os irmãos não viram de manhã, o Igor sentiu alguma coisa abrindo na cabeça dele, e quando eu falei amém, aquela dor sumiu. E aquilo foi uma experiência muito boa que eu tive com o Senhor. Eu não falei com eles, né? Mas essa semana, não vou falar que eu fiz um propósito com Deus, mas eu tomei um posicionamento diferente com o Senhor e eu comecei a buscar o Senhor de uma forma que eu não buscava antes. Essa semana todinha, a Paloma está de prova aqui, que todos os dias da semana eu estava tendo uma dedicação ao Senhor. Até conversei com o Paulo também na quarta-feira sobre isso. Eu estava tendo uma dedicação ao Senhor de uma maneira diferente, como eu não fazia. Todos os dias, e todos os dias. E eu creio que isso é fruto não de mim, que eu não tenho nada para oferecer, mas daquele que me encheu de alguma maneira. Então, se você quiser buscar uma coisa nova com o Senhor, busque ter experiências novas com Deus também. Eu estou falando aqui com os irmãos me abrindo, não tenho vergonha de falar nenhuma não, com os irmãos não. Eu falei, Senhor, nesse nível aqui, o Senhor está me usando, amém, mas eu preciso ver alguma coisa nova com o Senhor. Eu não posso ficar na monotonia contigo. Eu preciso te buscar de uma maneira diferente. E eu vou te achar de uma maneira diferente, amém? Se você crê em milagres e maravilhas, primeiro busque ao Senhor, porque Ele vai te dar uma experiência com Ele, amém? Porque não é o que você representa, mas é aquilo que age através da sua vida. É o Espírito Santo que vai te dar essa experiência. Amém? Glória a Deus. E esquecer, como a gente falou, que não é apagar da memória, mas não permitir que as memórias sejam nocivas em nossas vidas. E ele fala também outra coisa, avançando para as coisas que estão diante de mim. E agora vê, não são as coisas que estão adiante, porque a palavra adiante dá uma ideia de movimento. Mas alguma coisa que está parada diante de nós. Eu tenho um alvo definido, eu tenho uma coisa a seguir, e se eu prosseguir, eu vou alcançar. Não é alguma coisa que eu vou correr e ela vai fugir de mim. Deus não está fugindo de você, Ele está aqui te esperando para que Ele seja alcançado por você. Deus, Ele quer ser achado por você. Ele tem o desejo de ser achado por você. Sabe quando você, quem é pai, né, vai entender um pouquinho disso, você brinca de esconde-esconde com seu filho? E aí você se esconde, você deixa um pezinho do lado de fora assim, né? Por quê? Porque você quer que ele te ache, né? Para a brincadeira ficar legal, né? Porque se a gente se esconder de uma maneira, né? A Vera vai ficar difícil achar, né? Uma criança de 2 anos, por exemplo, o Miguel, se eu me esconder, né, em cima do armário e ficar ali, coitado, acabei com a brincadeira. Mas aí você se esconde atrás de um negocinho assim, você deixa o pezinho do lado de fora assim, né? Aí quando ele vê, naquele grito lá, e vai até você. Mas é isso, é assim que Deus faz. Ele não se esconde de você totalmente. Mas quando você busca Ele com o teu coração, Ele deixa o pezinho do lado de fora assim, ó. Para Ele me achar, Ele vai me achar. E aí quando você está buscando, você está na intensidade, e aí você vê aquele pezinho, achei. Obrigado, Jesus. E
você está naquela presença maravilhosa, ele fala, vem cá, meu filho, eu quero que você me ache, eu não me escondo de você, eu deixo meu pezinho de fora, para que você veja a minha glória na tua vida, amém? Aleluia, aleluia, glória ao teu nome, Senhor. E o cristão, ele avança na medida que ele vai abrindo mão daquilo que não revela o conhecimento de Cristo. E é a nossa caminhada do dia a dia. A gente vai vendo aquilo que não agrada a Deus, a gente vai vendo aquilo que entristece o coração do Senhor, mas isso é para quem está buscando estar ligado com o Senhor. Porque senão a tua mente, irmão, fica cauterizada. E você começa a se acostumar com os erros e você daqui a pouco está achando que é correto o que você está fazendo. Mas quanto mais você se aproxima do Espírito Santo, quanto mais você se aproxima da cruz, mais você se afasta do pecado, mais você se afasta daquilo que entristece o coração do Senhor. Então, buscar uma vida de revelação diária com Cristo é buscar cada vez mais uma vida de santidade. E na medida que o cristão busca o conhecimento e a revelação de Cristo na sua vida, ele, 2 pontinhos, porque aí eu vou falar agora 3 pontos para a gente encerrar a mensagem. Porque Paulo fala 3 coisas que eu entendi como básicas ali. Ele fala esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E ele fala avançando para as que estão diante de mim, perdão. E aí ele fala prossigo para o alvo. Então, na medida que o cristão busca o conhecimento e a revelação de Cristo na sua vida, ele fortalece a sua mente. Porque a ação de esquecer é uma ação que vem na tua mente. Então, quando você busca a presença do Senhor, você busca o conhecimento e a revelação do Espírito Santo, o Senhor começa a trabalhar na tua mente. O Senhor começa a modificar a tua maneira de pensar. E agora você pensava, mas Deus vai te impelir a você pensar de uma maneira diferente, porque a sua mente vai se tornando a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E você vai se esquecendo, porque a tua mente vai trabalhando. E agora a tua mente, que às vezes poderia ser uma mente totalmente carnal, agora vai ser uma mente totalmente voltada para as coisas do Espírito. Uma mente que vai amar a lei do Senhor. Uma mente que vai buscar ao Senhor e não vai se fadigar. Uma mente que vai querer o Senhor não por obrigação, mas por prazer e satisfação de estar na presença dEle. E aí ele fala que avança, avançando para as coisas que estão diante de mim. E ele sai da sua zona de conforto. Aquele que tem a sua mente modificada, agora ele se levanta e ele faz alguma coisa diferente. Ele sai da zona de conforto. E o papel nosso como cristão é trabalhar nossa mente através de Cristo e sair da nossa zona de conforto. Porque não é na zona de conforto que Deus vai fazer coisas grandes, mas é quando a gente se levanta e faz o que a gente não fazia antes. E a gente avança, e a gente caminha. E aí também, terminando, prossigo para o alvo. Prosseguir é um ato contínuo, eu prossigo. Eu estou caminhando, eu estou indo, prosseguindo. Tem meu alvo ali, o alvo está ali, eu estou prosseguindo. Ah, está devagar, passo de formiga, mas eu estou prosseguindo, eu não estou parando. Eu estou prosseguindo. Ah, mas está muito devagar, está doendo, Senhor, mas eu estou prosseguindo. Pode estar doendo, meu irmão, mas se você estiver prosseguindo, você vai chegar lá no alvo. Você vai chegar na tua resposta. Você vai chegar na tua bênção. Não importa o que aconteça, mas que você possa prosseguir para o teu alvo. E aí a gente fala aqui, persevera naquilo que foi comissionado por Cristo. A nossa vida em Cristo é uma vida de perseverança. Quando você se une a Cristo, você recebe uma missão, a missão que é dele, por isso você é comissionado. E agora você prossegue para o alvo, você tem uma vida de perseverança. E quando Paulo ele fala dessa característica do caráter de Paulo, ele está revelando o caráter de Cristo, porque agora Paulo fala, já não sou eu que mais vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque quando Jesus olhou para a sua vida, ele ignorou o seu passado, ele vê o teu presente, ele projeta um futuro para você. Quando Paulo fala dele, ele está falando do caráter de Cristo, nada mais do que o caráter de Cristo, que ele olhou para a minha vida, cheios de pecados, cheios de erros, ele ignorou tudo aquilo que eu vivi, e agora ele manda eu me levantar, e ele projeta algo muito maior para a minha vida, e é esse o caráter que nós temos que buscar, é o caráter de Cristo. Quando Paulo fala aqui dessa personalidade, do caráter dele, ele nada mais está revelando do caráter daquele que chamou a mim e daquele que chamou a você. Ele não se importa com o teu passado, por isso você não tem que se importar com o teu passado. Viva o teu presente na presença do Senhor e viva os projetos que ele tem para a sua vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, e ele tem uma nova história para a sua
vida, amém? Queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos concluir com o último versículo aqui no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, perdão. O capítulo 10, queria chamar já os levitas. Hebreus, capítulo 10, vamos ler do versículo 36 ao 39. E diz assim: porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. E agora ele conclui aqui falando de mim e de você, em nome de Jesus. Ele fala: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da sua alma. Jesus definiu uma personalidade para você, e você é daqueles que avançam, você não é daqueles que retrocedem. Quando Jesus te chamou, Ele já criou uma identidade para você. Ele não se lembra do teu passado, mas Ele projeta uma vida de avanço, e que a nossa vida como homens e mulheres de Deus seja uma vida de avanço, e que o passado fique para trás, juntamente na cruz, onde foi levado todos os nossos pecados, nossos erros e nossas falhas, e que vivamos uma vida plena da presença do Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia.